Meus amigos do canal Arquitetura em Série, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui hoje para que possamos bater um bate-papo aqui sobre arquitetura, sobre engenharia. Hoje nós temos aqui ao meu lado meu amigo Matheus. Matheus, seja bem-vindo aqui à bancada mais uma vez. Contar com a sua ajuda, com a sua presença, com o seu conhecimento aí. Bacana. Fala, Mi, boa noite, tudo bom? Fala, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a um podcast. Esse projeto aí que tem trazido aí conhecimento, diálogo com os profissionais da área de engenharia e arquitetura. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam esse vídeo. Desde agora, siga nosso canal, né? Deixe o seu like. E é isso aí, Almir. Mais uma vez estamos aqui. O que você acha aí hoje? Como é que vai ser a nossa entrevista? Hoje eu acho que, como todas, a gente tem tido tirado bastante proveito, né? Com certeza, Matheus, muito conteúdo relevante, conteúdo muito que está em conteúdo. alta. Exatamente. Para as pessoas que estão aí assistindo, né? Divulgar também, as pessoas que estão vindo para cá, desenvolver um trabalho, que queira apresentar também. Até aqueles que estão se formando agora, né? Que possam obter conhecimento a respeito do que é arquitetura e engenharia, isso tudo. A gente tenta fazer conteúdos muito relevantes para que as pessoas possam realmente sugar o conhecimento que é apresentado aqui para vocês. Para nós é sempre uma honra contar com a sua audiência. É isso aí. E hoje a gente está com um grande convidado aqui, né? O Moacir Melo, arquiteto. E aí, tudo bom, meu amigo? Boa noite, tudo bem? Moacir, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Realmente Obrigado. é uma honra contar aqui com a sua presença. Para nós é sempre obter conhecimento dos amigos que vêm aqui e que nós chamamos de amigos. Tem sido muito bom. E a gente sempre pede, Moacir, para que os nossos amigos, arquitetos, profissionais que vêm aqui se apresentem, falem um pouco da sua vida, né? E a gente quer te conhecer melhor. Pode ficar à vontade, o microfone é seu. Eu sou arquiteto, né? Já sou formado desde 2004, né? Mas eu atuo na área há muitos anos mesmo, desde a década de 90. Né? Eu era projetista de armário, projetista de interiores, né? Fazia projeto na mão, artístico. Trabalhava para marcenarias, né? E depois passei para a área de vendas, mas na área de vendas também fazendo um projeto também. Isso na década de 90. E em 2000 que eu entrei na faculdade, né? Que foi a primeira faculdade noturna daqui de Brasília. Isso é importante falar. Exatamente. Eu me lembro dessa época, porque até então a faculdade de arquitetura é só a UNB, né? Era só a UNB. E a grade aberta, né? Exato. E o detalhe, quem estudava e quem trabalhava na realidade não tinha condições de fazer um UNB. Exatamente. Né? O dia todo. Era né? muito escasso isso. Aí depois começou essa abertura e foi interessante. Eu me lembro que você havia comentado. Essa sua história é bem interessante. Você começou lá atrás, mesmo trabalhando nessa área de projetos, né? Isso só veio agregar para você hoje, não é verdade? Ah, muito, né? Até na faculdade, né? Que lá na faculdade eu já sabia desenhar, já sabia projetar, já sabia as medidas, assim, era bem adiantado mesmo das pessoas que chegavam lá e não entendia, assim, uma espessura de uma parede, uma largura de uma porta, um tamanho de uma cama de casal, uma profundidade de um armário, uma altura de uma mesa. Essas coisas tudo a gente já tinha de cor, já que trabalhava há quase mais de 10 anos. Não, e um ponto, por exemplo, fazer perspectiva. Era extremamente difícil para quem não era da área e não tinha conhecimento sobre fazer perspectiva. Exatamente. Eu mesmo fiz muita perspectiva na mão para arquitetos, até para engenheiros, né? E tinha arquiteto que não tinha um traço bem feito e perspectiva não feita
Hoje modernizou muito o 3D. Antigamente não, antigamente era na linha, você fazia o ponto de fuga, fazia a perspectiva. E foi algo... Um ponto de fuga, 2 pontos de fuga. 2 pontos de fuga. Eu conheci amigos que trabalhavam com 3 pontos de fuga. Era uma coisa... E foi até algo que a gente comentou aqui, né? Da aranha, do normógrafo. Normógrafo. Que antigamente, se você falar para essa turma mais nova, nunca ouviu falar nesse tipo de aranha, no desenho técnico mesmo. Não ouviu falar porque é o seguinte, é uma profissão que acabou, não existe mais, que é a profissão do desenhista copista. Qual é para quem não sabe, que eu acho que muita gente não sabe, o arquiteto, ele fazia um croquis a lápis, né, a lápis, e fazia no papel normal, um papel sulfite mesmo, aquele papel normal, branco, e a gente que era desenhista copista colocava um vegetal por cima do desenho que ele fazia a lápis, depois de ter passado a borracha, e assim, essa parede não ficou boa, tira aqui, coloca ali e tal. A gente fazia a arte final, que era desenhar o projeto todo no papel vegetal e na caneta nanquim. Né? Ô, Márcio, e como é que era a comunicação do arquiteto com os desenhistas, por exemplo? Era um arquiteto que tinha um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho desenvolvia arquitetura, passava por outras pessoas esse mesmo projeto, ou era um arquiteto para um desenhista? Não, era assim, sempre o desenhista com um arquiteto. Assim, você desenhava para aquele arquiteto. Entendi. Né? Por exemplo, o arquiteto que eu trabalhava é meu primo até, né? Que eu trabalhei com ele, assim, ele fazia todo o croquis, e no croquis você pode apagar, pode passar borracha, esse tipo de coisa. Você errar no papel vegetal com a caneta nanquim... Não dá. Não dá. Tinha aquela técnica de raspar com gilete, né? Raspar com gilete. Gilete. Você passava a gilete, passava a borracha de areia, depois a borracha verde, para poder limpar, ficar lisinho. né? Porque senão você passava o nanquim e ela borrava toda. Eu participando desses podcasts aqui com vocês, e outros entrevistados também, já é um pessoal mais maduro, né? Eu me sinto assim, fora da curva, porque é uma novidade para as pessoas que estão assistindo com a gente aqui, que já está inserido no AutoCAD. E você vê que o tempo está evoluindo. Exato. O AutoCAD já está ficando uma ferramenta ultrapassada. Já está totalmente ultrapassada. Totalmente ultrapassada. Você imagina, a gente está falando da década de 90, são 20 anos. Exato. Né? Como é que a engenharia e a arquitetura vai estar daqui 20 anos? Imagina assim, não, a evolução. E com essa inserção agora do metaverso, né? Quer dizer, as pessoas estão cada vez mais inseridas dentro de uma tecnologia que a tecnologia existente hoje está ficando cada vez mais para trás. Isso é impressionante, né? E constantemente você tem que se renovar, fazendo curso, essas coisas. Porque se você não se atualizar, você fica fora. Agora, por exemplo, os concursos públicos de projeto, eles estão exigindo os projetos em BIM. Sim. Inclusive a gente falou disso, né, com o Amúrio. Amúrio. Inclusive eu vou deixar, a gente vai colocar aqui no card, pessoal. Você pode observar que depois a gente põe um pontinho lá para vocês assistirem a entrevista do Amúrio. Moacir, você é um dos arquitetos que eu conheço assim, que mais é atualizado com essas novas tecnologias. Desde sempre, desde que eu te conheço, você sempre estava um passo à frente dos outros. Eu sempre gostei, assim, que eu gosto mesmo, entendeu? Por exemplo, eu mesmo faço minhas maquetes eletrônicas, sou eu que faço. Eu faço, agora mesmo eu trabalho com Lumion, né? Eu faço filme, essas coisas todas, sou eu que faço, né? E eu acho que é importante o arquiteto trabalhar com 3D, porque o que acontece? Muitos arquitetos fazem só o croquis, passa para o desenhista. Aí na fachada, você vai fazer uma fachada, às vezes você puxando assim uma marquise 50 centímetros, dá toda a diferença num projeto, né? Exatamente. Então assim, isso você vê só no 3D, às vezes você não tem a consciência. Às vezes você faz a maquete assim e fala bem assim, pô, se isso aqui ficasse um pouquinho mais profundo, eu acho que ia ficar mais legal. Aí você muda conforme a maquete eletrônica.
Entendi. Então eu acho que é importante também o arquiteto saber disso. Dizem que o Oscar Niemeyer, ele na época dele, ele já fazia maquete eletrônica, essas coisas. Que isso, Eu vi né? uma reportagem de uma secretária dela que falava que ele que fazia os projetos no CAD e tal, que ele gostava de fazer na mão, mas ele velhinho daquele jeito ainda Já fazia, né? já fazia as coisas no computador. E você acha que assim o fato de você ter escolhido a arquitetura foi uma evolução natural pelo fato de você ter sido projetista? Você acha que foi natural isso? Por que você escolheu assim a arquitetura? Na realidade é o seguinte, eu sempre fui bom de desenho, né? Eu trabalhei com desenho, eu trabalhei em agência de propaganda antigamente, né? Eu fazia arte final, né? Então eu gostava. Isso quando eu era moleque, menos eu tinha 16, 17 anos, né? Eu trabalhava fazendo arte final, eu trabalhei com serigrafia, sempre mexendo com desenho, Bacana. entendeu? Então assim, quando surgiu essa oportunidade de eu trabalhar com mobiliário, né? É uma coisa que eu gostava também, né? Fazer desenho, esse tipo de coisa. Bacana. Mas assim, teve algum arquiteto que foi sua referência na sua formação, que você buscou esses traços, alguns elementos desse arquiteto para você implementar nos seus projetos? Ou você acabou desenvolvendo seus próprios traços? Não. Tem algum arquiteto assim, pô, a minha referência é essa? Não, tem uns que a gente é fã, né? É fã, né? Por exemplo, o Arthur Casas, por exemplo. Eu sou fã daquele cara. Faz cada projeto, umas casas maravilhosas, né? Então, assim, a gente sempre tem. Na época, a gente comprava muito livro, né? Não tinha muito esse negócio de Pinterest, Aham. igual tem hoje. Hoje tem isso. Aí eu tenho uma estante lá que tem bem uns 100 livros de arquitetura, revista, essas coisas. Hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Até as livrarias estão fechando. Estão fechando, é incrível. E eu né? gostava Incrível, muito. né? Eu ia lá naquela livraria Cultura, parecia mulher entrando em loja Mas de roupa. a Livraria Cultura no Casa Parque, não é isso? É. Ainda hoje existe. Agora é Travessa, né? Ah, entendi. Livraria Isso Travessa. é uma A Livraria pena, né? Cultura fechou. E era bacana quando uma Livraria Cultura abria, era um evento, né? É, Porque até o exatamente. projeto dela era bem Bem desenvolvido. desenvolvido. Não, Era- e ali o interessante, sabe o que é? É o seguinte, era um local onde a pessoa vai para esse local e ali ela se perde, né? Porque é bom de você estar ali. É. O cheiro, o próprio cheiro. É incrível Não, isso. a cafeteria, O próprio cheiro, a bem cafeteria, bacana. É o que acontece? o ambiente em si. E eles deixavam livre pra gente manusear livro lá, né? Muitas Exatamente. vezes eu ficava manuseando livro lá a tarde inteira. Eu trabalhei lá no Casa Parque muito tempo. Bom demais. Você assim, obviamente dentro dessa evolução que você teve dentro da arquitetura, você fez alguma especialização? Sim. Eu tô Uma fazendo. ou várias, né? Eu fiz uma pós-graduação em perícia de engenharia, né? Eu também faço laudo e perícia de engenharia também, né? Você vê que como engraçado, né? A gente toca no assunto de arquitetura e engenharia e como é que as áreas se comunicam em todos os Exatamente, momentos. A todos os engenharia momentos. conversa muito com a arquitetura, né? Exatamente. Então, por isso, o nome do podcast é Arquitetura e Engenharia em Série, porque são duas áreas que se complementam, na verdade, né? Exatamente. A gente escuta, a gente que é da obra, a gente escuta, o arquiteto tem rixa com o engenheiro, mas na verdade, tudo estão linkados, tudo estão dentro do mesmo cenário, dentro do mesmo contexto. E quando você começa a tocar obra, aí você vê a importância da engenharia. Quando você está na faculdade, aquela empolgação, assim, você ainda não está inserido no mercado. E aí o que acontece? O pessoal fala bem assim, eu quero ser arquiteto, eu não quero ser engenheiro. Aham. Até nas aulas de cálculo, o pessoal fala bem assim, esse tanto de cálculo aqui pra gente fazer, o que eu vou fazer isso aqui? Eu não vou fazer isso aí, quem vai fazer é o engenheiro? E, na Totalmente errado. Eu sempre penso o seguinte, é muito bom você obter o conhecimento de outras áreas, justamente que agrega a você, entendeu? Isso agrega. É interessante isso aí que você falou, porque muitas vezes a gente percebe que o engenheiro, né, muitas vezes ele olha para o arquiteto, mas o arquiteto faz umas coisas assim e tal, mas não é que a formação do arquiteto é para pensar no projeto
engenharia executa. É. Claro que uma coisa muitas vezes avança para outra, mas não precisa ter essa. Eu acho que na realidade nem tem, entendeu? Talvez um ou outro tenha uma questão ou outra que. O problema é assim, quando um interfere na área do outro, aí eu acho que dá esse problema. O engenheiro quer projetar, fazer casa, fazer projeto de arquitetura. E o arquiteto quer calcular também. Mas é a falta de limitação, que hoje até no próprio sistema, CONFEA, CREA, não tem uma limitação exata. O arquiteto só faz isso, o engenheiro só faz isso. Porque é muito abrangente, né? Arquiteto. E em outros países é bem delimitado. Bem delimitado. Ó, o arquiteto faz isso, o engenheiro faz isso. Porque eu já peguei casos de engenheiro projetando que desenha uma caixinha de fósforo, né? O arquiteto ele já tem essa perspectiva dos pontos. Vamos aumentar essa fachada. Porque ele estudou a perspectiva, exatamente. Né? E o engenheiro não estudou. Na vida acadêmica dele, se passa por muitos cálculos, mas o desenho, a formulação, o feeling da arquitetura é totalmente diferente. Isso acontece até com design de interiores também. Aí o cara fala bem assim, porque o arquiteto ele gosta muito de desenhar. O arquiteto ele desenha desde um prédio até um abaixo. Sim. Né? Ele é design. Aí assim, aí o que acontece? Os designers de interiores também fica com essa. Isso. Eu sou design de interior, eu que tenho que fazer a decoração. Não, assim, a arquitetura abrange isso também. Inclusive a gente vai tocar exatamente nesse ponto, mas eu queria te perguntar o seguinte, Moacir, como que foi, por exemplo, porque você sempre trabalhou para outras empresas, né? Sempre nessa transição sua. Como é que foi a transição de você trabalhar com empresários, dentro de outras empresas, prestando serviço, para você se tornar um profissional liberal? Como é que foi? Foi difícil? Não, aconteceu naturalmente, Almir, porque é o seguinte, deixa eu te explicar como aconteceu. Eu trabalhava numa empresa de imobiliário, né? Uma empresa até grande, ela era ali no Casa Parque, né? E era uma empresa boa, então eu trabalhava no shopping. E o horário de shopping é um horário diferente, né? Eu entrava às 4 horas da tarde e ficava até 10 horas da noite. Era a hora que o shopping fechava. E de 8 às 4 eu ficava atendendo o cliente. Eu tinha um escritório lá no setor comercial sul, né? É um escritório de arquitetura. E aí, o que acontece? Eu tinha os meus clientes de arquitetura e vendia em uma loja de mobiliário. Aí, assim, eu tive que fazer uma escolha, né? Porque foi crescendo, fui tendo bastante cliente, graças a Deus. Aí, assim, eu tive que fazer uma escolha. Eu falei bem assim, não dá mais para ficar nos dois. Exatamente. Porque, assim, você não faz nada direito, assim, começou um a atrapalhar o outro, né? Atrapalhava eu na loja e atrapalhava também no escritório. E para você ver como é que uma coisa sempre vai agregando a outra, porque você anteriormente trabalhava na área de vendas, não é isso? Isso. E foi desenvolvendo o projeto ainda assim e foi migrando, quer dizer, hoje você vende os seus projetos. Vendo meus projetos e produtos também, né? Que eu sou representante na área de arquitetura também. Bacana. Né? Como é que é o Moacir hoje? A rotina do Moacir como arquiteto, como representante de produtos? São produtos ligados à construção civil. Como é que é a sua rotina como arquiteto? Hoje você tem uma estrutura, você tem um escritório? Eu tenho um escritório que eu fiz na minha casa agora, né? Depois dessa pandemia, né? Eu já tive escritório, já tive no setor comercial sul, tive um escritório aqui no CIA também. E assim, o que acontece? Eu tive um escritório no setor comercial sul durante 2 anos. 2 anos, ali no edifício Oscar Niemeyer. Foram 2 anos ali no setor comercial sul. Sabe quantos clientes foram lá durante esses 2 anos? No setor comercial sul. 2. Olha. Então, assim, a profissão de arquiteto, ela é uma profissão que você faz até numa lan house, numa cafeteria. Bacana. Hoje em dia com esses co-work, né? Tá bem bacana você trabalhar dessa forma. Você tem salas de reunião
quando você precisa, vai lá e faz, né? E faz uma reunião com o cliente ou com uma empresa, né? E aí essa estrutura de escritório, como eu comecei a trabalhar com obra, os meus funcionários são os peão de obra, né? Eles ficam na obra, eles não ficam no escritório. Exatamente. E essa é uma informação importante, porque às vezes os alunos de arquitetura esperam se formar, eu tenho que montar meu escritório. Não. Mas às vezes ele, com o computador dele, pode começar a divulgar o trabalho. Exato. A rede social tá Fazer aí. um site. Fazer um site. Instagram. Hoje, o Instagram, né? A gente vê muita gente já postando. E Exatamente. o cliente, hoje o que eu percebo é que o cliente que está indo mais atrás do profissional, né? A gente totalmente, fica na ganância, eu vou sair, vou procurar cliente. Mas nesse método de divulgação, os clientes estão vindo atrás dos profissionais, né? O que é extremamente necessário, né? Porque, imagine, muitas vezes, o que a gente inclusive já comentou aqui, muitas vezes a pessoa vai desenvolver um determinado projeto e não quer pagar o projeto para o arquiteto. Ele quer fazer, o cara chega lá e falar, eu vou fazer de qualquer jeito, né? Não é assim. Procure um arquiteto, sempre procure desenvolver o seu projeto. O arquiteto, ele estudou para isso, ele fez, ele trabalha pensando para o seu bem-estar, para que o seu projeto saia perfeito. O que acontece muito, às vezes a gente vai numa obra e o cliente está fazendo com a dica do pedreiro, né? Sozinho. Olha só. Aí, assim, eu fui agora numa obra lá, assim, o cara gastou tanto ferro na obra que eu falei bem assim, ó, dá pra você ter construído 3 obras aí com esse ferro. Aí, tá vendo? Ele, assim, eu acho que ele falava bem assim, ó, vou colocar 10 ferros nessa viga aí que vai sustentar bem. Às vezes faz pior. Por garantia, né? Por o garantia. coeficiente do Não, pedreiro. e o pedreiro dava dica falando assim, não, Bota, isso aí tá doutor. bom. Eu já fiz, dá certo, segura. Assim, e muitas vezes a gente vê assim, teve uma casa que eu fui, que eu tive a liberdade de fazer, que eu conhecia a cliente, né? Eu cheguei e falei bem assim, ó, quebra tudo isso aqui que você fez, que tá horrível, os cômodos pequenininhos. Você vê que aqui você tem um quarto que não cabe uma cama, por exemplo, né? Então, assim, e ela já tinha gastado. Imagina isso hoje. Hoje o material de construção tá caríssimo. Você derrubar uma parede que você faz de um projeto uma coisa mal projetada, né? Olha exatamente. Só. Assim, eu fui numa casa que tinha um corredor de 60 centímetros. O cara passava de... não dá, o cara tem que passar de lado, dependendo da da pessoa, né? Então, acessibilidade zero, entendeu? Então, assim, são esses erros que a gente vê no dia a dia. Porque a pessoa tenta fazer sozinho, porque acha bem assim, com o arquiteto vai ser caro. Não, o arquiteto se paga na obra. Se paga. A exatamente. importância de um projeto bem elaborado. Bem elaborado. Eu para todo mundo, né, que eu presto serviço, eu tenho o costume de falar o seguinte: é melhor queimar energia na fase do projeto, porque no projeto, na folha de papel, aceita tudo. Porque ali é hora técnica. Às vezes você vai ter que gastar um retrabalho de um arquiteto. No tudo computador, bem. Você faz, desfaz, é o custo do arquiteto. E quando o projeto já tem execução, que aí você tem que mudar. Você tem um custo da mão de obra, custo do material, retrabalho, tempo, se torna muito mais caro do que você queimar energia na fase do projeto. Eu sou um defensor dos projetos. Da elaboração. Modo geral, projeto de arquitetura, projeto hidrossanitário, projeto de instalações elétricas. Tem que se pensar no projeto, tem que se gastar mais tempo no projeto e executar a obra mais rápido, né? O custo é menor. Não, e outra coisa, e você se planeja, né? Por exemplo, com um arquiteto, você faz o projeto, você faz orçamento, você faz uma planilha para saber quanto que vai gastar. Quando você não tem esse custo, muitas vezes você vê, a maioria das vezes você vê obra parada no reboco e fica lá 5, 6 anos. Por quê? Porque a pessoa quebrou no meio da obra, não fez planejamento. Não houve planejamento, exatamente. Ele fala assim, não, com o dinheiro que eu tenho aqui, eu acho que dá para fazer. Quando chega no meio da obra, não dá para terminar. Aí a obra fica parada. Exatamente. Né? Com o arquiteto isso não acontece. Sim. Por quê? Porque você faz um planejamento. Entendeu? Então, assim, não adianta nada um cliente, por exemplo, com
digamos, ele tem 200, 300 mil, querer construir uma casa de 1 milhão. Aí o arquiteto fala bem assim, essa casa sua você vai gastar 800 mil, é o dobro que você tem. Então vamos diminuir sua casa, ou vamos fazer por parte, ou você faz só o térreo, depois você faz o segundo pavimento, ou você faz um quarto aqui e depois você vai ampliando. E aí termina a obra, você vai morar lá dentro, ou do que parar a obra, isso é custo, e a obra parada, você como engenheiro, você sabe que a obra parada ela começa a deteriorar, né? Os ferros, a obra tem que ser impermeabilizada, tem que ser tudo. Ela começa a ter as patologias, né, da construção. Exatamente. Né, parede rachando, com infiltração, esse tipo de coisa. Assim, não adianta você só fazer uma laje. Você tem que fazer a laje e a cobertura, porque a laje ela absorve a água todinha. E ela absorvendo a água vai para as paredes, os ferros vai apodrecendo, o concreto vai apodrecendo, tudo vai apodrecendo. Aí a casa inacabada, ela se deteriora. Né? E é o dinheiro completamente jogado fora, né? Jogado fora. Não, e depois para você recuperar isso é pior. É pior, exatamente. pior. A sua experiência não é só aqui no Brasil. Você já viajou a outros países aí desenvolvendo projetos, não já? Eu morei quase 5 anos, 4 anos e pouco em Lima, no Peru. Eu fui lá a trabalho, né? Eu fiz bastante projetos lá, né? O projeto que eu desenvolvi lá da empresa, assim, as salas, no prédio, fui eu que fiz os projetos, o escritório, fui eu que fiz. E a gente desenvolvia projeto de urbanismo lá na época. Em Lima. Em Lima. Mas, Tem até uma história engraçada que o Moacir me contou uma vez, que vocês estavam no prédio lá e deu um terremoto. Terremoto. É mesmo? 7 graus. Como é que foi isso aí? 7 graus. 7 graus. Magnitude. Magnitude. 7 graus aqui no Brasil, o pessoal ia Maria. morrer do coração. Lá, tremor tem direto. Muito, E- sempre. Todo ano tem um tremor. Às vezes você está no mercado, às vezes até a mercadoria cai. O pessoal já está meio que acostumado. Só que esse foi muito forte. Muito. O epicentro foi lá em Tincha, uma cidade. É uma província próximo de Lima. E veio muito forte para Lima mesmo. Eu estava no 17º andar do prédio. Então, você Aí sente assim, no bastante. 17º andar do prédio, o prédio balança. Sim. E eu desci os 17 andar correndo igual um maluco. Vai cair. E o vai trem cair, tremendo. tá Você doido. e Não. todo mundo. Não, o pessoal não desce. A cultura deles Eles já não sabem descem, que a estrutura do prédio pode suportar. Você tem umas placas, assim, quando você vai em restaurante, né? Em caso de temblor, se queda aqui. Aí você fica debaixo de uma viga. Aí não acontece nada debaixo daquela viga. Então o pessoal sai dos seus apartamentos e fica debaixo daquela viga. A gente não. Era Corre descer, que vai cair tudo. corre. E eu falei assim, vou morrer, descendo. Passando pela portaria, assim, os porteiros tudo lá na portaria, nem saíram pra rua. Eles vão ver assim, ó, os brasileiros. Exato. Só nós que descemos do prédio, só os brasileiros. Só os brasileiros. Né? E fora esse projeto que você falou da empresa, você desenvolveu outros projetos lá. Teve parece que foi um porto que você chegou a fazer? Não, eu fiz lá um projeto de um condomínio e assim, eu não cheguei a fazer esse projeto do porto, eu ia desenvolver esse projeto do porto, né? Eu desenvolvi um projeto de um porto no Pará, né? No Pará. Mas foi executado. Foi executado, foi aprovado no DENIT. Se você entrar no Google Earth, dá para ver ele lá. Qual que você pode falar? Pode. Assim, a cidade é aquela cidade de Altamira, né? Altamira. Aí foi um porto que era para os pescadores, né? Que lá o rio, ele tem uma diferença assim de até 5 metros, então você tinha que fazer ele elevadiço, assim. Foi financiado pela Caixa Econômica, nós pegamos todos os financiamentos, tudo foi feito pela construtora. Bacana, bacana. Mas assim, qual foi a maior dificuldade, você como estrangeiro, tá em outro país
desenvolver um projeto lá em Lima? É porque eu já Que você teve eu já fui com a dificuldade? empresa, né? Assim, eu não era um projeto meu, era um projeto da empresa. Então, assim, nós fomos com a empresa já bem consolidada. E é uma empresa que trabalhava para a Odebrecht, né? Naquela época, foi em 2006, a Odebrecht comandava lá no Peru, né? Entendeu? Agora a Odebrecht saiu de lá, mas a Odebrecht comandava lá no Peru mesmo. Tudo que era obra era dela. Então, eu fui com a GDK, que é uma empresa que faz tubos, né? Que faz os tubos, e ela foi trabalhar para a Petroperu. A GDK é uma empresa que tem um cliente, é a Petrobras. Ó. E ela faz tubulação, né? Que é de gasoduto e de oleoduto, né? E o seu retorno para o país, para o Brasil? Porque você ficou lá em torno de 4, 5 anos. Você sentiu muita dificuldade em se reinserir no mercado? Aí eu tive que recomeçar, né? Aí fui trabalhar com mobiliário de novo, para a novo. empresa, Aham. né? Só que eu fui trabalhar para uma empresa que era boa, porque ela era uma empresa que ela trabalhava no ramo de marcenaria, só que ela trabalhava muito para instalação comercial. Ah, E entendi. fazia uma marcenaria mais especializada mesmo muita madeira, não era assim modulado igual essas Entendi. empresas, né? Era Era mais o- sob medida e bastante assim, essas lojas de shopping, a maioria foi ela que fez aqui em Brasília. Show de bola. Esse ponto, assim, quando você esteve fora do país, a arquitetura lá te chamou muita atenção? Existe algum país que te chama mais atenção com relação à arquitetura? Quando eu fui para o Peru, foi naquela época de um boom econômico, né? O mundo inteiro estava crescendo. O Peru, ele estava, assim, desenvolvendo. Ele tinha acabado de sair de uma ditadura, né? Ele estava crescendo 10% ao ano. Então lá estava, assim... o pessoal fala que mede muito assim o potencial arquitetônico de uma cidade quando você vê aquelas gruas, né? Aquelas gruas, Sim. aqueles guindastes, né? Então assim, quando você passava assim pelas ruas lá de Lima, você via centenas daquelas, só prédios subindo lá, né? Hoje em dia está bem desenvolvido. Hoje em dia tem metrô, VLT, essas coisas. Naquela época ainda não tinha. Não tinha. Legal. É desenvolvimento natural, né, do Natural. país, E assim, o- a ascensão dos países, né? E o pessoal não atrás. tem a noção do tanto que Lima é desenvolvido, né? Tem assim, a impressão assim, Lima é aqueles são os incas, né? Aí pensa muito em Machu Picchu, pensa naquela cidade histórica, né? Mas Lima é maravilhoso, uns prédios assim gigantescos, lojas, essas franquias americanas, tem tudo lá. Grifes famosas. Grifes famosas, essas coisas assim, os shoppings lá são gigantescos, entendeu? Então, assim, é muito desenvolvido, muito desenvolvido. Muito mesmo. bom. Fora Lima, tem algum país assim que você gostaria de chamar a atenção? Olha, eu gosto da arquitetura desse país. Você gostaria de Eu gosto muito da da arquitetura. Europa? Eu gosto muito da arquitetura europeia, né? E assim, eu acho bacana assim, por exemplo, você vai na Alemanha, aquela arquitetura bem high-tech mesmo, assim. Em Londres, na Inglaterra, aqueles prédios lá Eu acho- Norman eu acho- Foster, aquele prédio bem diferente que tem bem lá no centro de Londres. Entendeu? Então, assim, aí você brinca com o histórico e umas coisas bem modernas, né, ao redor, né? Eu acho bacana. Eu gosto mais da Europa. O pessoal fala muito de Dubai, né? Mas eu acho Dubai muito exagerado. Eu acho que ali é uma briga de egos você fazer um prédio daquela altura lá. Eu acho exagero, muito monumental, né? E, assim, eu acho Não bacana. precisa daquilo tudo. Você, ó, na arquitetura europeia bem moderna, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha,
você vê as residências como são bem bacanas, são bem minimalistas mesmo. Pequenininhas, não é nada exagerado. Você sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu não sei agora, eu não te falo exatamente, eu acho que eu já comentei isso até com você, Matheus. Eu não sei exatamente, eu pequei, devia ter pesquisado isso, eu ia até pesquisar, mas eu acho que foi em Dubai. Mas de qualquer forma, o arquiteto que bolou esse projeto, o prédio era muito alto e em função do que lá em cima acontecia com relação ao vento no prédio, o que ele teve que fazer? Ele teve que colocar um pêndulo no prédio para que ele pudesse se equilibrar. Isso tem em vários prédios lá. Vários. Você que é engenheiro deve saber mesmo. Não só lá, né? Na verdade, esse conceito do pêndulo não veio de lá, não. Já foi em outros países. A questão do terremoto, eu acho que isso é uma filosofia que veio do Japão. Japão, exatamente. O Japão, ele tem essa questão da estrutura, é um contrapeso da estrutura, né? E se dissipa as energias nesse pêndulo, né? O pessoal pergunta muito, por exemplo, quando eu falo que lá no Peru tem terremoto direto, né? No Peru e Chile, né? Ali tem muito terremoto. Aí eu falo assim, não, lá é tudo preparado, né? Os prédios são tudo preparados para aguentar aquilo lá. Aí você fala, é igual aquelas tecnologias japonesas, usa aqueles amortecedores. Não. Nada disso. Lá é tudo exagerado. Se você tem uma viga lá que é 10 vezes o tamanho da viga, você vê umas vigas lá de quase 2 metros num prédio desse de 17 pavimentos, igual tinha lá o nosso lá. O nosso era 23 pavimentos, aí tinha uma cobertura, né? Aí a gente ficava no 17º andar. Não fiquei muito tempo nesse prédio, não. A gente observa assim, por exemplo, a arquitetura como profissão, né? O que ela significa para você, assim? O que é na sua vida? A arquitetura, assim, eu vivi a arquitetura a vida inteira, desde sempre. Desde quando eu era moleque, praticamente, né? Que eu fui trabalhar com mobiliário, eu tinha 18 anos de idade. Né? Por que a gente pergunta isso? Porque, assim, o arquiteto, no seu caso, né, veio lá de trás, sempre trabalhando com projeto, com arte. Por que você escolheu a arquitetura e não outra profissão? Por exemplo, dentista, médico, advogado. Ou seja lá o que for. Ou seja... Eu sou formado em contabilidade também, porque naquela época você tinha um ensino médio, você tinha uma formação, né? Era contabilidade, administração, técnico em edificação, normal, né? Agora tá voltando isso, eu não sei. Né? Mas eu o meu diploma é de contabilidade. Mas essa pergunta é direcionada assim, ó. Obviamente você escolheu arquitetura. Por que não foi engenharia? Por que não foi urbanismo, por exemplo? Por exemplo, como meu diploma é de contabilidade, e lá tinha em contabilidade você tem uma área de direito, né? E eu me empolguei bastante com a área de direito. Aí eu falei bem assim, você é advogado. Aí depois você fala bem assim, não é pra mim não, isso aí, né? Aí assim, eu trabalhei com urbanismo também, Eu fiz, inclusive, eu também participei de uma equipe que fez um projeto urbanístico lá em Luanda, em Angola, né? E fiz esse projeto urbanístico lá em Lima, que foi um condomínio, e eu fiz um projeto de casas populares também. Eu fiz muitos projetos de casas populares fora de Brasília, no Rio de Janeiro, né? Em Belo Horizonte, na Bahia. E aí no Pará fiz bastante serviço lá também. Em Minas, ali na região metropolitana. E no Rio eu fui ali na Baixada Fluminense, Xerém. Fiz um projeto lá de projeto de casas populares. Legal. E era tudo um projeto urbanístico. Você fazia um conjunto de casas. Por exemplo, aqui vai ter escola, aqui vai ter... Era um projeto de urbanismo. Eu gostei também de trabalhar, mas minha área mais que eu escolhi para fazer é a parte residencial. E agora eu estou trabalhando muito com um projeto comercial também, né? Estou fazendo uns comércios. Entendi. Mas assim, nesse momento você tocou no assunto da área comercial.
nesse momento aí de pandemia, né, que grandes escritórios tiveram que reduzir, colocar as pessoas em home office, teve um aumento de demanda? Como é que foi seu escritório nesse momento Não, na pandemia? O problema da pandemia foi os preços, né? O ferro subiu 5 vezes o valor, né? Eu lembro que na época que eu comecei no começo da pandemia, eu comprei ferro de 3/8, de ferro de 10 a 18 reais a barra. Hoje em dia tá 70 reais. Entendeu? Então, assim, o cimento era 14, 13. 32 hoje. Hoje é 33. 30. Não, e o metro cúbico de concreto, agora, o que acontece? Eu fui fazer um orçamento para uma cliente, eu coloquei lá no orçamento o concreto a 480 o metro cúbico. Quando eu fui ver, tá 510. Exato. Né? Então, assim, o problema que aconteceu na construção civil foi isso, num todo, né? Assim, o pessoal desistiu mesmo. Eu tive cliente que já tinha projeto, estava aprovado, com alvará, com essas coisas, falou assim, ó, não vou construir, porque não tem jeito, né? Assim, porque o preço tá um absurdo. E olhando né? para o futuro, você enxerga assim um futuro? Você é mais animado com o futuro? Os preços vão cair? Você é mais pessimista? No cenário nacional, o que você acha da arquitetura, da engenharia? Eu acho e está acontecendo. Eu acho que os preços estão voltando ao normal. Legal. Estão voltando ao normal. E nessa área residencial, se os clientes soubessem, eles todos construíam. Por quê? É onde você nunca perde um dinheiro. Nunca. Sim. É um dinheiro que você investe e nunca se perde. Cada centavo que você coloca ali você ganha muito mais que qualquer aplicação. Aí, assim, eu vejo muita gente, eu não julgo as pessoas, mas uma pessoa morar de aluguel, por exemplo. Tem muita gente que mora numa casa grande de aluguel. Tem cara que paga a casa com piscina, com churrasqueira, casa grande, pagando aluguel. Às vezes o cara paga 5 mil reais de aluguel por mês. E olha lá, né? Exato. E aí o que acontece? Aquele dinheiro, se ele pegasse aquele dinheiro e fizesse um financiamento, por exemplo, você faz um financiamento imobiliário, hoje em dia o financiamento, por exemplo, da Caixa Econômica, ele é corrigido pela TR. Os juros é de 6% ao ano, 7% ao ano, né? Então, assim, aquilo lá, se fosse revestido em prestação, ele ia fazer uma coisa para ele. Sim. E a pessoa morando de aluguel, é assim, você tá numa casa, aí você fica só deteriorando a sua casa. Se você mora na sua casa própria, você fica investindo na sua casa. Olha como é diferente. E sempre quem tem uma casa, por exemplo, eu tenho uma casa pequena. A casa valoriza. A tendência do bairro que você mora é valorizar também. Como a gente estava falando, tudo assim, os bairros vão se valorizando, principalmente bairros novos. Se valoriza, aí o que acontece? Aí acaba que você fala bem assim, não, agora eu tenho isso aqui, dá para comprar 2 casas em tal lugar. Ou dá para comprar uma casa e um apartamento. Aí compra outra casa, vai arrumando, vai vendendo. Então, assim, é um dinheiro que sempre dá retorno. E sempre gira, né? Assim, o que movimenta a construção civil no Brasil, do PIB, é um percentual muito grande, né? Se você vê a origem, prestação de serviço, a gente gira em torno disso, né? Bacana. E aí, um ponto interessante, no seu ponto de vista, assim, por que a arquitetura ela é importante hoje, por exemplo, pro mundo em que a gente vive? Por que você acha que a arquitetura é importante?
para o mundo em que nós vivemos. Porque você citou um projeto que você fez para pessoas de baixa renda, não foi no Rio de Janeiro? Baixa renda. Exatamente. Na época a gente fazia cadastro, né? Das pessoas, a gente ia nas favelas mesmo. Fazer o cadastro das pessoas. É interessante eu citar esse ponto, porque é o seguinte, ó, um arquiteto africano, Diebedo Francis Querré, ele foi nascido em Burkina Faso, na África Ocidental, e ele ganhou esse ano agora o prêmio Pritzker, que é o Oscar da arquitetura. Interessante porque ele saiu dessa cidade dele, né, em Burkina Faso, e era uma comunidade muito pobre, carente, conhecida, né, lá na África, né, enfim. E ele saiu de lá, ganhou uma bolsa para estudar em Berlim, né, na Alemanha. Depois ele retornou o conhecimento dele para a comunidade em que ele vivia. Eu achei extremamente interessante essa interação, né? Essa preocupação dele, inclusive foi uma das coisas que o fez ganhar, né, esse prêmio. Olha só o que ele falou: eu só queria que minha comunidade fizesse parte desse processo. É isso. Agora você vê como a arquitetura é importante na vida das pessoas. Você vê esses desastres que tem desabamento, sempre no início do ano, nas chuvas, que morrem 40, 50 pessoas. As pessoas vão viver no morro, nas encostas, perigoso demais aquilo lá desabar, porque não faz um loteamento numa parte plana de uma prefeitura. O prefeito vai lá, destina aquele terreno lá, começa a fazer faz escola, faz comércio. A tendência é a cidade desenvolver por si mesmo, né? E isso não acontece. Assim, eu falo bem assim, a necessidade que leva a pessoa a morar numa encosta daquela, sabe que é perigoso, sabe que, teve uma pessoa que passou na reportagem, ela deu entrevista que sobreviveu no ano passado e nesse ano morreu no desabamento. Entendeu? Quer dizer, ela sobreviveu ao desabamento, deu entrevista falando: minha casa foi desabada, tal, não sei o que. Ela reformou a casa, voltou para casa. A casa mesmo com desabamento. E esse ano a casa dela desabou de novo e morreu. Exato. Entendeu? Então, assim, a necessidade que leva a pessoa a morar nesse tipo de coisa. Porque muitas coisas são previsíveis, né, Matheus? É previsível, mas pode ser evitado, né? Pode ser evitado com um bom planejamento. Isso depende muito do poder público, né? Sim. Aí, assim, assim, você vê que o governo, ele não se interessa muito com esse tipo de projeto, né? Assim, até os próprios projetos deles são mal feitos, né? Eles fazem a obra primeiro que o projeto. A deficiência em cadeia, né? Falou assim, bem isso mesmo. Chega a ser um problema social. A arquitetura e a engenharia tá dentro daquele contexto. Não tem infraestrutura, não tem saneamento, então as pessoas se acomodam debaixo do barranco e vai crescendo. O governo não trabalha em planejamento. Assim, falta, o que falta, por exemplo? Eu acho que falta muita informação. Aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, esses lugares que são metrópoles, né? Eles aqui, a área desenvolvida do centro, você vê nas periferias, os grileiros tomam conta, né? Então, assim, ele invade um terreno público, vai lá, faz um loteamento, e a pessoa vai lá e compra e constrói de qualquer jeito. Constrói rápido para não ser pego, esse tipo de coisa. Geralmente é em locais insalubres, né? Sim, exatamente. Então, aí assim, locais que não poderia ter esse tipo de construção, né? Isso. Moacir, qual o tipo de projeto assim que você se encaixa melhor na área de construção de habitações, na área corporativa, na área de reforma,
em outras áreas? Como é que... Porque assim, geralmente o arquiteto ele foca em uma determinada área. Eu cito outras empresas de arquitetura que eu conheço, por exemplo, conheço algumas que trabalham só com projeto para hospital, entendeu? Outras trabalham com projetos residenciais, outras projetos corporativos. Qual que você se encaixa melhor? Eu mais na parte residencial mesmo. Você gosta, você acha mais... E sempre... Eu acho que eu tenho mais cliente para a área residencial. Foi naturalmente, isso foi acontecendo. É igual eu falei, eu já trabalhei com urbanismo muitos anos, né? Assim, não é muito minha área, não. Eu sempre gostei muito de fazer residência, né? Eu acho que é onde eu sou, modéstia à parte, bom no que faço. Não, pode falar mesmo. Tá? Eu bater na mesa, eu sou bom nisso, pessoal. Entendeu? Então, assim, eu me especializei para isso, entendeu? Isso. Bom. Você sabe, o engenheiro que a gente conhece, né? E ele falou que uma vez ele chegou numa casa que ele fechou um contrato para reformar essa casa, chegou lá, o que ele encontrou de surpresa foi coisa... Isso acontece demais. Foi coisa, principalmente para reforma, né? E casas muito antigas, por exemplo, algumas casas do lar que não são tão novas, inclusive foi o caso, né? Quando ele foi fazer essa reforma, ele ficou chocado. Teve algum projeto que você achou assim que você poderia nos contar assim que foi bem difícil assim de você... eu ia dar um exemplo, por exemplo, que você falou aí. Eu peguei umas reformas para fazer de uns apartamentos ali na Asa Norte, por exemplo. E você vê que a arquitetura muda com o modo de vida das pessoas viverem, né? Vou te dar um exemplo no que eu estou falando. Era um apartamento grande, que ele era da UNB, e a UNB leiloou, né? Era apartamento funcional, leiloou, a pessoa comprou. E aí o que acontece? Como era essa planta? Era um quarto de empregada gigantesco. Um quarto de empregada com suíte. E os outros quartos não tinha suíte, só para você ter ideia, né? Assim, você vê que a empregada morava no local. Hoje em dia a empregada não mora. Entendeu? Então, assim, primeira coisa que a gente chega num apartamento desse é tirar o quarto de empregada. Aí a gente tira, por exemplo, esse projeto, o quarto de casal não era suíte. Eu peguei o banheiro da suíte da empregada, transformei em suíte. E o quarto da empregada transformei em closet. Né? E aí, assim, a valorização que dá num apartamento desse, que você tem lá um apartamento de 3 quartos, nenhuma suíte, aí você vai ver assim, um apartamento de 3 quartos, com 3 suítes, um lavabo e um closet. Né? Valorizou. Bastante. Valoriza bastante. Do então, próprio assim, conceito familiar, né? E a forma que a pessoa vive ali dentro muda, de acordo com a arquitetura. Sem dúvida. Né? Então, assim, você vê o retrato que era na década de 70, como mudou. Antigamente, a churrasqueira era afastada da casa, né? Você fazia assim, a casa, a churrasqueira afastada. Hoje em dia, a churrasqueira está colada na casa, virou espaço gourmet. Isso. Né? Modernizou o nome. Modernizou o nome, né? Então, assim, antigamente a cozinha, como era a cozinha? A cozinha antigamente, assim, na época colonial, a cozinha era feita com fogão a lenha, esse tipo de coisa. A cozinha era no subsolo. Geralmente eram os escravos que usavam lá embaixo, né? E os senhores lá das fazendas ficavam em cima. A cozinha, quando não era afastada, os empregados iam, levavam comida lá para dentro. Aí a cozinha ficou dentro da casa quando teve os eletrodomésticos. Aí agora a cozinha está no meio da sala, porque o pessoal chama de cozinha americana. Ambiente aberto. Ambiente aberto. Então, assim, o que acontece? Vai mudando. As coisas vão mudando, né? Vão mudando tudo. E os ambientes eram muito seccionados, né? Muito divididos. Por exemplo, era cozinha, copa, né? Lembra de copa? Sim, Sim. Não tem mais não copa. Existe, Uma coisa que não tem mais, banheiro social, não existe mais. Você não faz mais banheiro social em casa.
Hoje em dia tem um lavabo e tem as suítes. Exato. Mas é interessante como é que a arquitetura ela muda realmente o comportamento das pessoas. Eu vou citar um exemplo, né? Algumas empresas que trabalham com mobiliário corporativo, com o tempo, isso que veio acontecendo nas residências já estava acontecendo nas empresas. Por quê? Divisórias elas foram caindo, o ambiente começou a se tornar um ambiente único e a pessoa teve que se reeducar para que ela falasse mais baixo na sua estação de trabalho para não atrapalhar a pessoa do lado. E a pessoa, então já entramos em ambientes gigantescos com várias estações de trabalho, muita gente trabalhando junto, muita gente transitando, mas a pessoa ali naquela estação dela trabalhando e a comunicação entre naquele determinado setor, ela flui muito mais rápido. E como era antes? Era um em cada salinha. Um em cada salinha. Agora não, é um em cada estação de trabalho, tipo um galpão. Exatamente. Open Space, né? Open Space. Não, então a arquitetura, ela, de um modo geral, ela une as pessoas nesse sentido, né? Exatamente. Você já participou de algumas amostras, não já? Casa cor, morar mais por menos, isso bastante. Como é que funciona assim a entrada do arquiteto para uma amostra dessa? Ele é convidado ou ele se oferece? Não, no nosso caso, a gente se oferece, vai atrás e você tem que comprar o espaço. Não é barato. E não é barato. Não é barato. Você mostrar ali o seu trabalho, às vezes que eu participei, eu tinha patrocínio, né, e tinha ajuda de lojas também que me ajudava a fazer. Porque você fazer uma amostra dessa sozinho é muito oneroso, né? Aí tem que contar com os parceiros, né? Com o construtor, fornecedor de gesso, o cara que vai, o pintor. Exatamente. Essa é a hora de chamar os parceiros. Aí, meu parceiro. Eu te dei cliente o ano todo, tá na hora de você. Né? É assim que eu fazia. E assim, é muito bom. O que acontece? Quando você faz uma amostra igual a Casa Cor, que é uma amostra nacional, tá até internacional, né? Tem várias. Tem na América Latina, tem nos Estados Unidos. Mas a que você fez foi aqui em Brasília, né? Ou foi aqui em Brasília. Fez em outros eu digo assim, que a Casa Cor, ela é franquia, né? uma se tornou uma franquia. Aí ela se tornou nacional, né? Uhum. Aí assim, o renome é nacional. Aí, por exemplo, eu fiz a Casa Cor e o meu ambiente saiu em várias revistas nacional. Aí assim, saiu em várias revistas. Quando você sai em revista, às vezes você faz uma matéria paga. Não, era entrevista em televisão, essas coisas. E você é bacana para você ser visto, né? Uhum. Às vezes é bom, por exemplo, igual, às vezes é bom você dar um upgrade na sua carreira, faz uma amostra de decoração que você começa a se aparecer de novo. Aí depois, eu sou assim, eu não faço todo ano. Tem arquiteto que faz todo ano, que tem, eu fica também não preciso. Lá, né? Fica em evidência, bastante. Né? Para tudo. É bom, é muito bom. É bom para desenvolver o seu nome. E hoje em dia isso é muito importante. Hoje em dia tem vários arquitetos aí que hoje em dia deixaram de ser arquiteto, hoje em dia é influencer. É engraçado. Então, por exemplo, um canal como esse aqui, você acha importante importantíssimo esse tipo de divulgação? Importantíssimo, demais. É bacana, muito bacana. Toda divulgação é importante. O arquiteto, ele sempre tem que estar em evidência, né? Uhum. Agora, por exemplo, eu fiz aquela amostra do Anual Design também, né? Sempre você tem que estar fazendo alguma coisa assim diferente. Teve até uma recente agora que foi a Mainline, não é isso? Que A amostra da Mainline acontece da seguinte forma: ela escolhe os arquitetos que mais indicam lá e mais tem cliente deles, e eles escolhem aqueles arquitetos lá. E aí ali é convidado. Ali não é diferente da Casa Cor, que é um ambiente comercial mesmo. Ali você compra um ambiente. Né? É um ambiente, assim, é uma amostra mais assim,
abrange mais arquitetos, né? E para você que está começando, é muito bacana. Só que é oneroso, né? Gera um custozinho. Gera um mas custo alto. Deve né? ter um retorno muito bom também. Com certeza, né? Ô Moacir, uma coisa que eu queria que você falasse pra gente, eu vi, eu acho que foi no seu Instagram, você, numa fase de construção de casas, um método construtivo diferenciado. Sim. A gente fala muito de questão de tecnologia, de programas que desenvolvem projetos. E no método construtivo, assim, qual que você já trabalhou? Qual que você gostaria de conhecer? Eu estou trabalhando com as paredes em parede pré-moldada. As paredes já vêm pronta da fábrica, né? É uma parede de concreto, aquele concreto alveolar, não sei se você já viu. Ela é uma parede inteira e não usa tijolo na obra, né? É uma coisa que, assim, se você for pro exterior, você nunca vê esse tijolinho de barro Que existe aqui. que existe aqui. Isso aqui é uma coisa bem retrógrada mesmo. Só que o que acontece? É difícil as pessoas passar de um método tradicional para um método inovador dessa forma. Essa Exatamente. questão cultural. A não ser que ele veja benefícios. Exatamente, a não ser que o custo for bem Eu ia mais falar em isso. conta, né? O benefício primeiro do brasileiro é custo. É o custo, É o é custo, isso é o mesmo. custo. Exatamente. Pode dar mais trabalho, pode ser mais difícil, mas o custo. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, bem prático, né? Por exemplo, da laje. Lembra como era a laje antigamente? Era maciça, né? Uhum. Puro concreto, né? Imagina hoje se fosse fazer. Hoje em dia você faz com uma camada de 6 centímetros de concreto. Já fica esse preço? Imagina se fosse Aquela- 15 centímetros de concreto. É uma coisa que parede seria, deitada. seria inviável hoje em Sim, dia. sim. Sem dizer o peso, né? O peso e a evolução que teve. Antes não. era lajota, Não, aí- hoje já passou pro isopor. Não. Aí assim, dá de concreto puro. Passou para lajota. Para passar para lajota, o pessoal falava bem assim: não, a minha laje tem que ser maciça. Não, mas faz de lajota que dá o mesmo efeito. Aí falava bem assim: não, que isso não vai sustentar, isso vai cair, né? E aí que não passou, confia, né? passou pro lajota e uma camadinha de concreto. Depois tirou a lajota e colocou isopor. Aí que o pessoal falava bem assim: Isso não isopor na minha laje? Aí hoje em dia só faz laje de isopor. E olha, eu visitei Sergipe há pouco tempo. Engraçado, lá até hoje se utiliza lajota. E quando eu gosto de postar no Instagram, e aí postei o isopor, aí as pessoas que eu tenho conhecido lá, aí, isopor? Que é isso que você tá usando branco aí? Nos dias de hoje. Não Olha tô indo só. hoje, não. O Nos dias pessoal de hoje. tem um Falta medo de informação, É, né? falta informação e assim, e pensa assim, a pessoa fala bem assim: ah, eu morei na casa da minha avó, era assim, na casa da minha mãe era assim, eu vou Por que mudar. que não vai? Né? Aí é perigoso. Por exemplo, a minha casa é estrutura metálica. Legal. Né? Assim, os pilares lá são tudo de ferro. Mas assim, eu fiz pelo custo que naquela época compensava, porque o ferro aumentou demais. Isso. Né? Mas aí assim, eu fiz os pilares tudo metálico e foi rápido. Né? Porque Inclusive a gente até falou aqui há pouco tempo sobre o steel frame. Inclusive recebemos um convidado, um engenheiro, né, especialista em steel frame, né? Inclusive a gente deixa no card para que vocês possam também assistir essa entrevista, que é do engenheiro Amúrio, que falou sobre o steel frame. O steel frame também é um bom método construtivo que a gente tem observado que está bem desenvolvido. o steel frame é o futuro, né? É o futuro da engenharia. Você vê que nos Estados Unidos, praticamente 90% das construções lá em steel frame Exato. ou wood frame, Wood né? frame, Né? Então, assim, lá só desenvolve dessa forma. Lá não usa o tijolinho. Tem locais que ainda tem o pedreiro. Por exemplo, no Texas, lá tem muita mão de obra mexicana. E lá as casas ainda são construídas assim, de concreto, essas coisas. Mas se você for partir para, por exemplo, Califórnia, Nova York, essas cidades mais desenvolvidas, né, Chicago,
A arquitetura de Chicago é maravilhosa também. Entendeu? Então, assim, lá no tijolo eles nem sabem o que é. Se você mostrar um tijolo desse furado, eles vão falar bem assim, pra que serve isso? Entendeu? E percebe que a gente só tá trazendo os caras mais gabaritados aqui, viu? Exatamente. Semana passada a gente teve essa questão, esse debate do steel frame. Outro profissional falando muito bem do steel frame. Então, as pessoas que estão escutando a gente, tá na hora de se conscientizar, de estudar o assunto, né? Exatamente. E essas tecnologias a gente conversa, acha que é coisa de outro mundo. Exatamente. Mas não, já tem provas, já tá aprovado que tá aí para ser aplicadas, né? Exatamente. Falta essa questão da cultura. Mas o problema é mais cultural mesmo. É mais questão cultural, desenvolver um projeto de um arquiteto, defender essa questão. Cliente, vamos aqui, wood frame. Vamos ver aqui, vamos fazer um projeto aqui com estrutura metálica. É o mesmo benefício, é muito além, né? E pelo que a gente tem acompanhado também, o steel frame é interessante. Apesar de ter subido, né, muito os materiais, hoje uma coisa está muito próxima em termos de valores, muito próximo. E o detalhe também é que no caso, né, do steel frame, dessa outra tecnologia que você mencionou, gasta menos material, obra mais limpa, menos tempo, rapidez. E é isso, tudo isso que a pessoa quer. Essa casa mesmo que eu fiz agora, eu fiz ela foi o quê? 3 semanas a casa estava toda pronta. Aí depois... 3 semanas toda pronta, sem acabamento. Ou, assim, menos de um mês você tem uma casa de 3 quartos, 125 metros quadrados, uma casa que você, às vezes, fosse no sistema convencional, ela demoraria o quê? 6 meses para construir. Sim. Né? Aí, assim, claro que aí você vai partir para acabamento, essas coisas, vai durar mais o que? Uns 2 meses. Então, assim, é metade do tempo. Metade do tempo, exatamente. A construção limpa, sem desperdício. Exatamente. Né? Então, é muito mais vantagem. Mas o pessoal ainda tem medo. Porque você mostra, ele fala bem assim, não, depois para me vender fica ruim. Mas não. Não, na realidade não. Depois que a casa está pronta, pronta, acabada, tá usando... a pessoa não consegue ver o que tem. Exatamente. Né? Exatamente. Uma coisa que assim, tá fazendo bastante uma propaganda até pra gente, até para evitar a gente até conversar muito e dar tipo uma aula histórica, esse tipo de coisa, igual a gente foi falando aqui dos desenvolvimentos, são essas séries que tem na Discovery, né? Aquele Irmãos à Obra. Sim, né? exatamente. Você não vê parede de tijolo ali. Não. Entendeu? Então, assim, você vê que geralmente o pessoal pensa assim, nos Estados Unidos lá é mais desenvolvido, né? Mas não é, porque lá não tem mão de obra. O pedreiro, o pedreiro lá é super valorizado. Aí o pessoal não quer gastar. É verdade, é verdade. Né? Assim, um pintor, você vê, às vezes um casal compra um apartamento lá, eles mesmos pintam um apartamento. Exatamente. Porque se for contratar um pintor, é o olho da cara. Exatamente. Né? Esses profissionais são extremamente importantes, né? E futuramente a gente quer, inclusive, depois convidar essas pessoas, esses profissionais, para virem aqui no nosso canal para falarem sobre o seu próprio trabalho de desenvolvimento. Porque o canal, a ideia do canal é exatamente essa, é trazer tudo que envolve a arquitetura e engenharia. A construção de modo geral. E só nos deixa feliz, né, Matheus? Com certeza. Um depoimento, podemos dizer assim, como o do Moacir ter falado pra gente que o canal é super importante, né? É muito gratificante, né? A gente trazer aqui pessoas qualificadas, dispostas a passar o conteúdo, que é um conteúdo muito relevante para vocês. Exatamente. Então, essa é uma série que vai agregar a todas as pessoas. Isso. E eu queria te perguntar agora o que você achou. Cara, sensacional. Obrigado pela presença. Né? É um conteúdo muito, muito relevante. Né? É conteúdo atual. Exatamente. Que tem que ser divulgado. Eu acho que essa questão cultural a gente tem que começar a defender mais, trazer as tecnologias, fazer um emprego de novas tecnologias, né? Pra gente mudar esse cenário brasileiro. E as pessoas possam obter conhecimento desse tipo de material, de projetos, de evolução
no ramo da arquitetura e engenharia. Moacir, a gente quer te agradecer muito pela sua entrevista aqui. Se você quiser, pode ficar à vontade agora divulgar suas redes sociais, seu site, seu Instagram. Pode ficar à vontade. Pode olhar para aquela câmera ali, ó. O meu site sempre é moacirmelo.arquitetura. Instagram, moacirmelo.arquitetura. No Facebook, Instagram e o site também, www.moacirmelo.arquitetura. Isso aí já é o e-mail, @gmail.com. Isso. Bacana. Pessoal, e a gente gostaria muito de agradecer a sua audiência aqui mais uma vez aqui no nosso canal. Agradecer as empresas que nos patrocinam hoje, a Edifitec Engenharia, Forma Engenharia, Arquitec Arquitetura e a Fast Drywall, que acompanham a gente agora nessa jornada, tem nos acompanhado aí nessa jornada. E queremos agradecer a você e, por favor, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir esse conteúdo se você achou relevante e também compartilhar com as pessoas que você acha que gosta desse tema, né, arquitetura e engenharia. Mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer imenso estar com vocês até agora. Um abraço. Valeu, abraço.